Parte 2. Vamos lá, só pra gente fechar aqui rapidinho, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Vou mostrar essas duas fotos novamente e vou mostrar a foto da página 190 aqui pra vocês, que é também uma erosão marítima. Isso aqui, gente, ó, é um asfalto. E aí a ressaca do mar, o significado da ressaca aqui que eu falei, que são movimentos muito fortes e muito contínuos do mar. Aí ele bateu muito nessa parte aqui do asfalto, que olha o que aconteceu. Aconteceu o quê? Uma erosão do asfalto, que foi o quê? Uma descamação. E qual é o significado de erosão que a gente falou? Desgaste. Então houve aqui um desgaste daquela parte do asfalto por causa do mar. Não se esqueçam que podem existir esses fenômenos que modificam a natureza e alguns desses fenômenos eles têm componentes químicos. Por quê? Porque são como nós. O nosso corpo humano tem vários componentes químicos, né? Que é o sódio, que é o potássio, que é o cálcio, que é o ferro, que tem... na água e na nossa terra também é composta de componentes químicos também. E os componentes químicos ajudam também no sentido de que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que haja um vulcanismo, né? Aquela lava, ela saiu do vulcão, aí ela secou, ela virou rocha. E durante milhares de anos aquela região vai ficar o quê? Vai ficar sem o quê? Sem vida. Por quê? Porque morreu aonde a lava virou rocha. E por que vira rocha? Porque ela esfriou e ela é o quê? Ela tem ali agentes químicos. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula sobre o que tinha ali na lava? Ela tem ali agentes químicos. Então, também no mar. O mar também tem agentes químicos. Por quê? Porque o mar, ele é o quê? Salgado. E o sal é um componente químico. Então, também pode ter um desgaste não só por causa das ressacas, mas, por exemplo, de tanto o mar bater em um lugar, ele pode ali fazer um desgaste. E a erosão é o quê? É um desgaste, certo? Então, vamos lá. Aqui na página 190, vocês vão verificar que existe um outro tipo de erosão, que é a erosão glacial. E aí, o que vocês sabem sobre erosão glacial? Quem teve a curiosidade de avançar um pouquinho mais com o livro e poder estudar um pouquinho sobre erosão glacial? Vocês vão ver aí que é a formação de um acúmulo de neves, né? Que é muito grande e principalmente na região na região da Antártica, né? Que são aquelas formações daqueles gelos todos que existem lá. E aí a gente chama de glacial, por quê? Porque essa erosão pode acontecer quando há o quê? Um desprendimento daquelas placas de gelo. E aí vocês sabem o significado também do iceberg? O iceberg é uma formação de gelo, como se fosse uma grande montanha de gelo. Ele é tanto profundo, ele é muito profundo, ele é grande para dentro quanto para fora. E se por alguma razão, seja por fenômenos da natureza ou até por agentes que a gente causou, né, na natureza, agentes químicos, e por causa do efeito estufa e também do aquecimento global, esse iceberg se desprender, ele também pode causar alguns impactos. Inclusive, ele pode causar impactos como, por exemplo, tsunamis. Vocês sabiam que os próprios vulcanismos do mar podem causar tsunamis também? E também os terremotos também podem causar tsunamis e os icebergs também podem causar. E quando acontece quando os icebergs eles se desprendem,
Eles são tão grandes, são tão grandes. Imagina uma montanha se soltar. É mais ou menos isso. E aí ela se solta no mar. E aí o que acontece? Ela vai fazendo movimento. E aí aquele movimento ele vai indo e vai indo. E se vocês derem uma olhada atrás da tia aqui, tá vendo que tem uma parte toda de azul? Esse aqui é todo o nosso mapa do Brasil. Não tem nenhum outro país nesse mapa, tá? E aqui nesse mapa do Brasil aqui, essa parte de azul aqui é a parte de azul do Oceano Pacífico. E a outra parte que não está em azul, mas também é de oceano, é chamado de Oceano Atlântico. Então, nós temos na Antártica, nós temos aqui os gigantes, né? Os icebergs gigantes. E aí, deixa eu só dar uma voltadinha aqui na página 189 para falar uma coisa muito interessante com vocês. Nós falamos da palavra ressaca, não é? Nós falamos que teve uma situação que aconteceu que vocês viram aquela calçada que foi desgastada ali pela ressaca do mar? Aconteceu uma situação em Canoa Quebrada, que fica no Ceará. E o Ceará fica onde? Em qual região do Brasil? Na região Nordeste. E aí, em Canoa Quebrada, por causa de uma ressaca muito forte do mar, atingiu a calçada e atingiu várias barracas de comércio naquela calçada. Então, tem uma reportagem que, se vocês quiserem pesquisar, que foi no ano de 2018, dia 20 de 9 de 2018, que aconteceu essa ressaca em Canoa Quebrada, no Ceará, onde destruiu uma boa parte ali, que não era só de rochas, era de calçada. Então, para vocês verem como esses fenômenos alteram a natureza. Voltando aqui para a parte dos gigantes, dos icebergs, né? Aí aqui tem uma observação muito legal, tem uma foto, ó. Olha aqui, olha os gelos que a tia falou, ó. Aqui, ó. Aqui é uma outra foto e aqui uma outra foto. Aqui, ó. A Era do Gelo. Vocês já assistiram esse filme. E a gente estudou no primeiro bimestre sobre o período glacial que a gente viveu. Lembra que a gente falou muito dos nômades, que eles caminharam pelos períodos glaciais também? Que por causa deles que a nossa civilização ela foi se perpetuando e sobrevivendo por causa desses sobreviventes dessas eras, entendeu? Então, esse iceberg ele se desprende e aí eu quero ler aqui só um pedacinho para vocês poderem saber. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa interessante, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo que parece uma cachoeira? Ó. Parece, né? Só que não é uma cachoeira. Isso aqui é quando um gelo ele se quebrou. E aí, quando ele se quebrou, ele soltou de uma determinada região. Que ele fez o quê? A água foi avançando. E nisso que ela avançou, ela foi o quê? Ela foi fazendo o quê? A alteração por onde ela foi passando. Então, a gente tá falando o quê? Das mudanças da natureza por causa dos impactos que ocorrem, certo? E aqui tem várias observações, mas é importante vocês saberem que existem vários tipos de erosão e que as erosões têm componentes químicos, que elas podem ser provocadas por água, por vento também, tá? E aí a gente sabe que pode ser provocado por terremoto, que pode ser provocada pelo calor dos vulcões. E são os fenômenos da natureza, ó. Água, calor, gelo, ó. Água, fogo, gelo, entendeu? Água, calor e gelo. E o ar, ó. O ar, a água, o calor e o gelo. Esses todos quatro têm componentes químicos também. Tá? Até no ar, tá bom? Por quê? Porque se a gente respira oxigênio,
e a gente respira gás carbono também, né? Porque a gente respira o gás carbono e o nosso organismo filtra, né? Para transformar em oxigênio. E aí, são componentes químicos, certo? Isso aí vocês estudam lá em ciências, né? E aí aconteceu aqui que tem essa fotinha aqui da Era do Gelo, né? E aí a gente vai avançando aqui para a página 192, que vamos falar agora sobre a erosão eolítica, que é a erosão provocada pelo vento, que agora vai ser a nossa parte 3 e última para fecharmos o nosso primeiro capítulo, para avançarmos para a nossa aula da semana que vem no segundo capítulo, ok? Até o terceiro vídeo.